Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Goat Sports. E hoje, rapaziada, undercut do GP da Arábia Saudita. Cara, que corrida maluca, hein? Pô, corrida louca, assim. Cara, Não sei, eu tô perdido até agora. A única coisa que eu sei é que a gente terminou o campeonato empatado. Cara. A corrida, né? O campeonato não terminou. Cara, pra fazer uma analogia, parecia até jogo de Libertadores, jogo picotado, né? Tu fica mais tempo parado do que em movimento, né? No caso da Fórmula 1 é até um pouco estranho a gente ver isso, né? Mas a gente vai contar pra vocês tudo que aconteceu aí nesse final de semana que foi eletrizante, né? Foi mesmo. Bem, começando, né? Foram anunciadas aí, antes do final de semana, algumas homenagens, né? Pro Frank Williams, né? O antigo dono da escuderia Williams, né? Que é uma das mais tradicionais que nós temos na Fórmula 1, que infelizmente nos deixou no início da semana. No capacete do Russell tinha lá o nome dele, né? Diversas homenagens foram feitas. Acho muito importante, né? Esse legado que ele deixou foi enorme. Sim, com certeza. E já era esperado, né? E assim, mais do que merecido. A Fórmula 1 fez uma homenagem também antes da corrida, um minuto de silêncio com uma grande imagem do Frank Williams. Acho que todos os carros tinham alguma coisa para o Frank Williams. Então, assim, mais uma vez, que uma bela homenagem e merecido para um cara que foi muito importante para a Fórmula 1 e para a Williams. Começando o nosso final de semana, né? Partindo ali pra sexta, no caso. Cara, todo mundo achando que a Mercedes ia voar, que a RBR ia ficar pra trás e... Olha, eu confesso que ali eu já comecei a ficar com o pé atrás sobre o que a RBR podia fazer no final de semana. A Mercedes liderou alguns treinos livres ali, porém a RBR não esteve nem um pouco longe. Foi muito interessante de acompanhar o treino livre, principalmente o primeiro treino livre, porque... até pra gente poder começar a entender como é que os pneus funcionavam nessa pista. Sim. Uma pista totalmente nova, como a gente falou no Spin, né? Foi engraçado que o Max Verstappen, por exemplo, ele ficou em primeiro na maioria do primeiro treino livre com o pneu duro, né? Sim. É o pneu que teoricamente é o mais lento do grid, né? E Lewis Hamilton e Valtteri Bottas com os carros que batem de frente ali com ele, fazendo bons tempos, mas ele destruindo com tempos maravilhosos. E depois no segundo treino livre a mesma coisa, ele também, como a gente teve uma alternância de posição ali, né, na liderança do treino. A Mercedes no final levou a melhor, mas se você olhar só o resultado, não diz o que realmente aconteceu. Chegando ali no Qualify, a gente tem um rendimento também, de novo, um rendimento muito forte da RBR, mais pro final ali do Q3, a gente já vai pulando, né? Cara, o Verstappen desce bastante o tempo, o Hamilton bate o tempo dele, e aí quando todo mundo achava que não dá mais pra fazer mais do que isso, o Verstappen vem numa volta incrível, onde ele faz o primeiro melhor setor, o segundo melhor setor, e no terceiro, na última curva, uma bobeada, uma derrapada, ele vai, se choca com o muro, bate e estraga a volta dele, que certamente era a volta de pole position, mudando totalmente ali o contexto da corrida de domingo. Ele ia chegar ali para fazer um 27.3, né? O tempo da pole foi um 27.6 e o Verstappen certamente ia fazer um 27.3, um 27.4. E ele tava destruindo, realmente foi um pecado, foi uma coisa... Cara, assim, foi na última curva, tem até o vídeo do Ricardo e do Alonso assistindo, eles também incrédulos, assim, eu acho que o Alonso ficar incrédulo, um cara, bicampeão mundial, já passou por, enfim, tudo, mostra o quão impressionante foi a volta do Verstappen. E aí, infelizmente, aconteceu, faz parte, né? Aquilo que tem algumas coisas assim, quando você bota tudo na pista, isso pode acontecer, você leva o seu carro ao limite, né? Então, o Hamilton confirmou aí, pegou a pole, o Bottas ficou em segundo, né? Sim, o Bottas ainda faz uma volta melhor que a dele. Cara, como torcedor do Hamilton, né? Cara, eu fiquei, com muita pena do Verstappen, eu queria ver aquilo acontecer. É bizarro, né? Porque, tu tá torcendo pelo cara, mas, tu vê algo tão grandioso sendo feito ali na pista que você fica torcendo pra aquilo realmente se concretizar, você vê aquilo acontecer. E eu fiquei com muita pena do Max, cara, muita pena mesmo. Eu falei, que ele faça, que ele faça e o Hamilton depois resolva com ele na pista, depois na corrida. Só que aí quando ele bate, eu falo, cara, que isso, cara. Fala, porra, não merecia. Cara. Não mesmo. Merecia mesmo ter pego o P1, mas faz parte. Bem, e uma notícia aí que fica entre sábado e domingo, né? No caso, a F2, pra quem não sabe, a Fórmula 2, ela corre antes da Fórmula 1, né?
tivemos um grave acidente com um piloto brasileiro, o Enzo Fittipaldi, cara. Ali na largada, um piloto fica parado, ele não consegue dar partida no carro, e o Enzo, ele que tinha largado no lado esquerdo da pista, ele joga pra direita e quando ele vê já tá muito em cima, se choca muito forte contra o carro dele, né? E teve que ser levado pro hospital de helicóptero. Teve algumas lesões, no caso a mais grave foi a lesão no tornozelo que ele fraturou, né? Esperamos aí que o Enzo possa se recuperar o mais rápido possível, né? Um grande talento, promissor aí pro Brasil, né? E que ele possa estar voltando às pistas o mais rápido possível aí. Melhoras, Enzo. Melhoras, e realmente foi um acidente muito forte. Mas graças a Deus, dos males, o menor, né? Exatamente. E pulando para o grande finale agora, né? Para aquilo que todo mundo estava esperando e que foi realmente um prato cheio para discussão, para rivalidade no campeonato, fazendo jus a esse campeonato, né? Que está sendo eletrizante, pau a pau ali entre Max e Hamilton. Chegamos à corrida. Não demorou muito, né, para acontecer o que estava todo mundo esperando. Mas falando um pouco antes, né, a largada da Mercedes foi impecável. O Hamilton largou muito bem. O Bottas largando em segundo fez o seu trabalho de escudeiro e estava conseguindo segurar o Max Verstappen até a 15ª volta. Na 15ª volta, o Mick Schumacher deu uma saidinha de leve ali numa curva e se chocou contra o muro. Uma batida realmente muito forte, como a gente já estava esperando que qualquer batida nesse GP ia ser muito forte, né? Ele tem diversas falhas, né? Todo mundo sabe. E ele se choca contra o muro. Nisso que ele se choca contra o muro, safety car na pista. Safety car na pista, aí começam as estratégias das equipes, né? Geralmente quando tem um safety car, as equipes aproveitam para trocar o pneu rápido, porque aí não perde tempo e aproveita que está com o safety car e resolve a situação ali da primeira troca e até se bobear da troca dos pneus para a corrida inteira, que foi o que aconteceu com o Hamilton, que entrou para trocar. A RBR decidiu, por questões de estratégia, não trocar o pneu do Verstappen. Ali não foi explicado para ninguém se eles fizeram aquilo pensando no que ia acontecer, mas o que eles resolveram não trocar, o Verstappen ultrapassou o Hamilton e o Bottas, que entraram para fazer a troca, e ficou em primeiro, só que deu 3 voltas, né, depois. Sim. E a corrida foi cancelada, né? Cancelada não, né? Foi paralisada. Paralisada, exatamente. E aí nisso a gente tinha então o grid com Verstappen, Hamilton, Bottas e Ocon, né? E o Gasly e o Pérez em quinto. E aí o Hamilton até falou, pô, mas o Verstappen não trocou, ele tá na minha frente, não sei o que, olha a estratégia. Aí o cara da Mercedes falou, calma, que ele ainda tem que ver a questão do pneu e tal. A RBR troca o pneu do Verstappen, que aí quando a sessão é paralisada, você é autorizado a trocar e não perde tempo, não perde nada. E a gente vai para a segunda largada da corrida. O que a gente achava que ia continuar bem, né, normal, assim, corrida ia acontecer, não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Surgiu um bolo de merda ali, né, cara? Nossa senhora. Uma merda atrás da outra. Deu-se a largada, o Hamilton muito bem, com uma resposta muito boa, o Verstappen até foi bem também, mas o Hamilton ele foi muito melhor nesse caso. E aí eles mais uma vez tiveram um lance parecido de disputa de posições, o Verstappen não dando espaço, o Hamilton também não dando espaço. Só que aí aconteceu o seguinte, o Verstappen passou por fora, né? Sim. Ele jogou o Hamilton para fora também, né, do traçado. O Ocon nesse meio tempo se aproveitou e passou o Hamilton. E lá atrás o Pérez se meteu lá no meio de todo mundo, foi sanduichou, jogou Leclerc para um lado, não sei o que, rodou. Nosso glorioso Mazepin, que nesse momento estava em 16º, ele esqueceu que existe o botão do freio, o pedal do freio, e foi pra dentro do George Russell. Nosso torpedo russo atingiu a traseira do glorioso George Russell, né? Coitado, cara. Que isso, o vídeo é maravilhoso. Que ele deve ter tomado, né? Cara, realmente é um acidente bizarro, mas ele me parece que ele não quis frear. Talvez ele, sei lá, queria matar o Russell. Ele disse lá no rádio que não viu. O cara da equipe, acho que pra não arrumar treta, falou, não, tudo bem, tá tudo certo. A gente viu realmente, cara, que bizarro, foi difícil. Cara, mas, mais uma vez, a corrida foi paralisada. E aí também entrou de novo a estratégia.
porque aí nesse meio tempo a gente não, assistindo a corrida, nós não percebemos que a RBR trocou o pneu do Max. Sim. Botou o pneu amarelo. E aí vem mais um grande caos da corrida. Polêmica! Pô, essa corrida teve muita polêmica. Muita polêmica, cara. Já estava sendo discutido a questão do lance do Max Verstappen com o Lewis Hamilton, né? E a gente já meio que imaginava que ia ter uma punição, né? Tinha a questão do que o Hamilton não deu espaço nenhum para o Verstappen, mas o Verstappen também passou por fora. E aí, enfim, o Michael Masi, que está mais perdido que segue em tiroteio, isso a gente, assim, é fato. A FIA esse ano estava perdida e esse cara estava muito perdido. O GP da Bélgica foi um dos grandes exemplos e esse GP, assim, evidenciou de novo. Ele então começou a negociar com as equipes uma punição para o Verstappen, para trocar de lugar com o Ocon. E aí foi uma confusão que ninguém nunca viu isso na vida, né? O que acontece é, se o teu piloto é punido, a direção de prova comunica a equipe, fala, ó, seu piloto foi punido em tantas posições, teu piloto vai perder tantos segundos, e está resolvido. O Michael Masi começou a negociar, eu nunca vi isso na minha vida de negociar. Shark Tank no Fórmula 1. Negociando com tubarões. Exatamente. Resultado foi que o Max então tomou uma punição, Sim. que teoricamente não foi uma punição, porque vocês vão entender daqui a pouquinho, e foi para terceiro lugar, Sim. ficando atrás do Lewis Hamilton, devolvendo então a posição que ele tomou ilegalmente. O Ocon subiu para primeiro, o Hamilton foi para segundo e o Max foi para terceiro. Aí qual é a grande confusão que foi até comentado na corrida? Primeiro, nunca foi feito isso, pelo menos aberto, né, ao público, essa negociação aí de FIA com pilotos e equipes. Isso nunca vimos. Outra coisa é que, como o acidente foi ainda na primeira curva da relargada, teoricamente a relargada não aconteceu, porque a sessão foi interrompida novamente. Então teria que voltar ao grid da primeira relargada. Sim, exatamente. Só que isso aí meio que passou batido. E aí eles até falaram na transmissão, bom, o Michael Masi, acho que o Michael Masi sabe muito mais de regulamento do que a gente em si, né? Então, será? Eu não sei também não. Também não sei não. Enfim, o resultado foi que o Max desceu para terceiro e fomos para terceira largada, terceiro e último, diga-se de passagem. E aí, um show de Max Verstappen. O Hamilton tracionou bem também, Sim. mas o Max foi bem. E eu acho que o que é interessante que estão aparecendo gráficos que estão mostrando os detalhes, né? Uhum. O Max fez 0,31 de resposta, o Hamilton fez 0,32, mas ao mesmo tempo o de 0 a 200 do Sim. Hamilton foi mais rápido. Mas assim, é por detalhe mesmo Sim. que tá esse campeonato. E o Max passou ali na esquerda, pô, aquilo ali foi maravilhoso. Cara, eu tinha até comentado contigo antes, né, dessa relargada, que o Max ia largar em terceiro, e que pra mim ali era uma desvantagem pra quem largava em terceiro, porque você larga atrás do primeiro colocado, e você, tipo, por mais que você pegue o vácuo ali do primeiro colocado, é uma reta muito curta. Então pra quem é segundo, se o cara tracionar bem ali, e no caso era o Ocon que tava em primeiro, o Hamilton poderia ultrapassar bem o Ocon, e o Ocon faria o trabalho de segurar o Max ali em terceiro. Porém, o Max, ele é esperto, ele cruza a pista e vem pra trás do Hamilton e joga pra dentro do Hamilton. E, no caso ali, né, o Hamilton não repara que o Max está vindo pela esquerda dele, provavelmente se preocupou muito mais com o Ocon, o que possibilitou o Max de chegar, encostar e botar lado a lado com o Hamilton, fazer a ultrapassagem, né, no caso ultrapassando os dois, né, enquanto o Hamilton vai realmente só se preocupar com o Ocon, porque o Max já foi embora. No caso, o Hamilton não consegue nem ultrapassar o Ocon, né. O Max vai embora, abre um pouco de distância, o Ocon fica em segundo, e aí o Hamilton só vai conseguir ultrapassar o Ocon com o decorrer da volta, né. Ele ultrapassou o Ocon por sinal sem asa, né. Pega o vácuo e vai embora, né. E a gente sabia que realmente quem ficasse atrás, tanto o Max quanto o Hamilton, iam passar o Ocon em questão de algumas voltas e curvas, enfim, não ia demorar muito. Interessante mesmo dessa questão de ser sem asa, mas assim, Mercedes, né, não, realmente contra a Alpine não tem muito o que fazer. Não é um grande esforço, né. Mas muito interessante essa manobra do Max, muito legal esse movimento dele. E aí o Hamilton até dá uma tocadinha com o Ocon, mas nada sério, nada demais. E aí então a corrida começou então a se desenhar a corrida, né? O Hamilton na caça do Verstappen e o Verstappen seguindo, né?
indo lá. E a gente começou a ter alguns acidentes na corrida, alguns pequenos incidentes que foram deixando detritos na pista. E aí, Brincadeira, cara. sempre que a gente achava que ia decolar, entrava o Virtual Safety Car, que aí as equipes diminuem, os pilotos diminuem a velocidade, acho que vai para 40%, alguma coisa assim. Então, teoricamente, as posições ficam mantidas até pelas distâncias, porque todos diminuem 40%, não é uma coisa só do pessoal da frente, enfim. Não pode ultrapassar, não pode fazer nada. Pode colocar pneu, né, eu acho. Pode. Mas aí você perde posição, enfim. Até porque o ritmo acho que é um pouco melhor do que quando entra o carro em si, né, o safety car em si. Então não vale a pena entrar no box. Exatamente. O cara toma muita distância. E aí o Max foi conseguindo ali manter a primeira posição, mesmo com esses Virtual Safety Car, que ajudaram muito ele nesse caso, Sim. porque ele estava com pneu médio, que tinha uma durabilidade menor, e o Hamilton estava com um pneu duro. Foram 2 Virtual Safety Car, se eu não me engano, né? Foi uma confusão, toda hora tinha detrito. E o Max foi mantendo ali a distância, né? Era 1,8, 1,4, às vezes o Hamilton chegava, mas nunca conseguia chegar, né, a ponto de ultrapassar, até que a gente tem uma tentativa de ultrapassagem do Hamilton. Ele até consegue, né, ultrapassar, mas o Max ele responde logo depois e ultrapassa novamente. Mais uma vez uma coisa meio polêmica, mas não tanta como as outras. Porém, começamos então a chegar na parte final da corrida. A RBR, nesse meio tempo, já tinha tido a notícia de que o Max tinha sido punido em 5 segundos pelo incidente lá da primeira relargada. E aí que entra a confusão toda da FIA, porque afinal, se o Michael Masi negociou com as equipes, falou, Verstappen desce aqui e vai para trás do Hamilton, e não sei o que, e resolve essa situação aqui. Se ele negociou e resolveu a situação, por que o Max foi punido? Sim. Né? Não faz muito sentido. É sempre bom lembrar que ele, na negociação, ele fala, né? Que o Max ceda a posição pro Hamilton para que não vá para os comissários. Então talvez os comissários acharam justo. A gente não sabe, não tem informação até então, a gente tá gravando esse vídeo depois da corrida, logo depois da corrida, não tem nada ainda oficial. Talvez os comissários acharam que era justo investigar sim, que era passível de punição, porém, aquela coisa, né, trato de boca. Nada oficial, trato de boca, né, e o Michael Masi, no caso, tumultuou a corrida, né, tumultuou ali o que seria o resultado. Acho que ele se meteu onde não deveria. Exatamente, esse é o problema, né. Ele se meteu onde deveria. Se é uma questão dos comissários, deixa pros comissários. Exatamente. Se ele já sabia, se ele chega na RBR falando que é pra não levar os comissários, é porque ele já sabia que poderia sim ser levado aos comissários. Era passível de ser levado aos comissários. E aí ele tentou dar barrigada. E, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, né? Se você acha que é passível de ir pro comissário, você não se mete, você não fala nada. Olha, estamos investigando aqui internamente, os comissários vão responder por isso. Exatamente, você sabe que vai, não dá pra. Não faz isso. E aí? No final, acabou que foi desencadeou, foi em cadeia, né? Um capítulo ruim, né, da corrida. Porque é isso, o Max tomou 2 punições. Sim. Não que ele não fosse responsável ou que não tivesse que tomar, mas, assim... Isso é discutível. Sabe? Na penúltima corrida, o campeonato ali bem apertado, não precisava, né? E nesse ponto os comissários fizeram o trabalho deles, analisaram, viram que tinha punição ali e deram. Se alguém tinha que punir, eram eles, né? E aí, enfim... Isso culmina no evento que acontece ali quando ele vai e reduz, né? Pois é, exatamente. Aí, voltando ali, só para vocês entenderem, né, o Hamilton ultrapassou, o Verstappen pegou de novo a posição, só que também foi meio maluco, saíram da pista, não sei o que. A RBR então resolveu não, ela foi informada pelos comissários, né, direção de prova, comissários, que era para devolver a posição para o Hamilton. Diz a Mercedes que não foi informada. Diz, ninguém sabe também. Mais uma vez que o Felipe falou, estamos gravando logo depois da corrida, então poucas informações saíram sobre esse incidente, mas a verdade diz a Mercedes que não foi informada, a RBR foi informada. E aí o Max, ele tá chegando perto, o Hamilton tá chegando perto do Max, e o Max ele diminui drasticamente a velocidade dele e vai abrindo para a direita. Não é tão nítido isso, mas ele vai jogando para a direita.
O Hamilton, sem saber nada, a equipe não avisou, ninguém avisou nada, ele meio que tipo, opa, o que tá acontecendo? E pum, bate na traseira do Max. Só que o Hamilton é tão sortudo que nada acontece com... Deu uma quebradinha na asa, mas isso não impediu nada. Só pra corroborar com isso que você falou, depois eu vi uma foto no Twitter e o Max, quando ele reduz, quando tá quase em cima do choque, o Max tá na direita, ou seja, ele tá no traçado. No traçado e reduziu a velocidade. É isso que o pessoal que acompanha, torce pra Mercedes, pro Hamilton, tá se baseando pra defender o Hamilton nesse incidente. Mas, cara, aquilo ali pra mim é totalmente esquisito. É muito esquisito, cara. Tipo, realmente parecia que o Hamilton não sabia. Eu também não acho que ele ia, entrar na traseira. Não, vou entrar aqui de brincadeira na traseira do Max, podendo se prejudicar, porque ele podia ter quebrado a asa, furado o pneu e ali morreu a corrida dele. E nesse ponto, vale salientar que o Hamilton tava com um ritmo muito melhor do que o Max. Conforme foi chegando pro final da corrida, o próprio Max fala depois, né? O pneu dele tava esfarelando, era um pneu muito menos resistente que o do Hamilton. E o Hamilton tava cada vez mais perto de ultrapassar ele, né? No caso, o Max Verstappen. Então, tipo, cara, realmente foi um final de semana de falha de comunicações absurdo que eu nunca tinha visto na Fórmula 1. O que eu acho que pode ter acontecido é o seguinte. Acho que aconteceu a falha de comunicação ali, geral e tal. E talvez não tenha avisado para alguém da Mercedes, a Mercedes não passou pro Hamilton, ou não avisaram mesmo. Sim. Mas o fato avisaram para a RBR avisou pro Max. O Max, malandro que ele falou, vou dar a posição, mas eu não sou burro. Eu não vou dar o lado bom da pista, vou dar o lado ruim, o lado da sujeira, porque isso atrapalha o Hamilton de qualquer forma a tracionar. Pega mais sujeira, pega mais detrito, pega mais borracha. Então eu acho que o Max foi mesmo pro lado direito pensando nisso, para dificultar. Não é legal, não é errado, mas eu acho que foi isso. E o Hamilton, sem saber nada, não entendeu, bateu ali, mas não mudou a corrida dele, realmente. E aí o cara, quando é... Quase quebrada, cara. O cara, quando é Gold... Que isso, cara? Não tem nada que faça. O cara com a asa quebrada foi segurando lá e nesse momento ele acabou caindo 2 segundos, né, pro Verstappen. Mas isso não mudou, o pneu do Verstappen já estava ruim. E ele foi mantendo até que chegou um momento que ele ultrapassou. E aí o Verstappen abdicou, né? Acho que a equipe avisou pra ele, falou, esquece, não dá pra gente trocar o pneu também e tal, então vamos seguir aqui, segurar esse segundo lugar. O Hamilton tava com a melhor volta e aí ele foi embora até o final, né? E aí o Hamilton, ele ganha a corrida, o Verstappen chega em segundo, o Hamilton com a melhor volta e pra gente que achou que tava tudo ok, no finalzinho da corrida, o Toto Wolff já deu mais uma chamadinha no Bottas e falou, meu amigo, vamos correr aí. Acelera aí, cara. Pô. Tu não tá fazendo nada. É um vagabundo. Tu tá atrás do Ocon, cara. Porra. Tá atrás do Ocon. Teu companheiro passou o cara sem asa, cara. Pô, pelo amor de Deus, pô. Passa esse maluco logo. Aí o Bottas aperta, mas o Bottas consegue ser tão incompetente que ele quase não passa. Ele é incompetente. Ele passa e é reultrapassado. Ele passa, é reultrapassado. E aí só vai conseguir passar na linha de chegada. Assim, foi... É até legal o vídeo, vai chegando. Pô, o Ocon, coitado, fica muito chateado. Ele até merecia muito mais que o Bottas, porque o Bottas tem um carro absurdo. E aí, completa-se o pódio. Hamilton, Verstappen e Bottas. O Hamilton empata com o Max Verstappen, só está perdendo nos critérios de desempate. Né? Então a gente está indo para Abu Dhabi com o campeonato empatado. Quem chegar na frente é campeão. Não tem essa. Não tem volta mais rápida, não tem nada. Quem chegar na frente é campeão. Pista, meu amigo. É pista. A RBR acabou ficando muito ruim, muito mal no campeonato de construtores, porque o Pérez saiu da corrida, né? Sim. Então acho que a Mercedes abriu... não vou lembrar agora. Depois a gente bota aí, esqueci. No final da corrida, o Gasly ficou em sexto. Gasly que já assumiu essa posição. Só pra completar, quem ficou em quinto foi o Ricardo, fez uma grande corrida. Fez muito boa corrida. Mas o Gasly, ele fez o sexto melhor tempo no Qualify e ficou em sexto. Ileso, em sexto. Ele mantém, Obrigado, AlphaTauri. Muito obrigado. Esse era o objetivo. A gente vai para Abu Dhabi, então, com o campeonato totalmente aberto. Sim. Né? Ele tá vindo para coroar esse final de temporada para esse regulamento, né? E fica a expectativa para o ano que vem. E muito bom que a gente está com uma disputa absurda. O Hamilton,
Cara, eu acho que, vou te falar, acho que não vai dar pra testar. Eu também... Olha que eu tô torcendo pro garoto, gosto dele, mas... Eu tinha mais confiança antes desse GP, porque ele tá num ritmo absurdo também. Porém, como a gente já havia conversado, né? Se você for seguir razão, lógica, o Hamilton tem vantagem. O motor dele é mais novo, ele é mais experiente, ele é menos ansioso. Mas o Max, ele tá, até agora ele tá no auge da pilotagem dele. E a RBR também tá indo muito bem, como equipe tá indo muito bem. Hoje acertou na primeira bandeira vermelha, né? Nessa corrida maluca eles mandaram muito bem. Porém, se você for seguir a razão, eu acho Cara, porque o Hamilton é aquilo, ele erra muito pouco. Muito pouco. E ele faz coisas assim, ele tem controle de um carro que é absurdo, cara. Sim. O cara ter feito metade da corrida praticamente com o bico quebrado, sim, tudo bem, não foi um grande problema ali no bico, mas atrapalha, né? Atrapalha, e o cara assim, ele simplesmente ignorou isso. Pô, é absurdo o que esse cara faz. Os deuses da Fórmula 1 gostam dele, definitivamente eles amam. Ele é um deus da Fórmula 1. Esse cara aí não tem jeito, ele tá no patamar assim mais alto que tem, porque exatamente. É isso, o que esse cara faz na pista é coisa de maluco, assim. Esse ano ele tá dando muita prova disso, então, pô, eu acho que vou continuar torcendo para que de qualquer forma seja um belo final de campeonato, super disputado, que a gente tem até a última curva com eles lá. Que seja tipo Ocon e Bottas, né? Exatamente. Que seja assim e que a gente continue com isso pro ano que vem. Exatamente. Só um balanço final aqui do GP da Arábia Saudita, a primeira vez que acontece esse GP, né? Ele é extremamente novo, foi construído há pouco tempo. Foram 3 largadas, 3 virtuais safety car e 2 bandeiras vermelhas. Então fica aí marcado na história como o GP mais caótico da história da Fórmula 1. Caótico que a gente diz causado por ele mesmo, né? Não por causa de piloto ou por causa de condição de tempo nem nada, por causa dele mesmo, né? Vai precisar ter melhorias, com certeza, porque a pista muito boa, muito legal, mas realmente muito perigosa. Não é pra... não é falando assim da boca pra fora, vimos vários acidentes ao longo do final de semana e é isso, né? Qualquer acidente causa uma bandeira vermelha, causa um safety car, assim, uma vez ou outra, tudo bem, mas incomoda, passa, mas sempre incomoda. Você ter 2 vezes na mesma corrida, dá uma arrastada ali, então vai precisar mudar. Então, rapaziada, por hoje foi só, entre aspas, ainda foi uma corrida bem doida, né? Então, se você gostou desse vídeo aí, esquece não, acelera esse like, tá? É isso, galera. Não esquece de se inscrever, dar like, ativar o sino e compartilhar o vídeo. Valeu? Um abraço. Valeu!